Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao Bíblia Aberta com o pastor Paulo César Reis. A exposição de 1 Pedro capítulo 5, dos versos 1 ao 4, versículo a versículo. Sejam bem-vindos e vamos então à leitura. 1 Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Tempo aí para você gravar essa leitura. Observe aí, se você quiser fazer um print da sua tela, você que está vendo pelo smartphone, aí está o texto de 1 Pedro 5, do verso 1 ao 4, que é o texto da nossa apreciação nesse momento, da exposição versículo a versículo. Muito bem, então vamos lá. Aqui o apóstolo já está chegando ao final da sua primeira carta. Carta essa destinada originalmente aos eleitos da dispersão ou aos cristãos judeus dispersos por causa da perseguição, e já havia se passado muitos anos desde a subida de Jesus para o céu. A igreja chamada primitiva, a igreja do primeiro século, marchava crescendo, avançando na evangelização e sofrendo as mais cruéis perseguições em todas as partes. Por isso Pedro dirige essa carta a eles, que tem um tema central: sofrimento e glória. O sofrimento é agora, a glória é depois. Embora que há cristãos que querem a glória agora, mas a glória é depois. Agora é tempo de sofrimento. Quanto mais fiel, mais sofrimento. O apóstolo Paulo falou disso a Timóteo quando disse: sabei, porém, que todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora Pedro, que se dirigiu aos homens casados, às mulheres casadas, aos jovens, a todos, agora ele se dirige, e não poderia deixar de fora, à liderança. Ele diz, verso 1, 1 Pedro 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Pedro nunca foi papa. Pedro nunca foi o primeiro papa. E Pedro não fala como papa, ele fala como conservo em Cristo dos seus irmãos, inclusive dos outros pastores, dos outros líderes do rebanho de Deus, a quem ele chama de presbíteros, que vem de uma palavra que é presbúteros, ou também é traduzida por episcopos, que quer dizer aquele que vê por cima, que supervisiona a igreja, um trabalho, inclusive a igreja local, né? É um cargo local, ele supervisiona a igreja local, ele faz uma tarefa, uma missão pastoral de cuidar. E Pedro se coloca entre eles dizendo, eu presbítero como eles, na atualizada. Na versão corrigida diz, com eles, juntamente com eles, como se estivesse aí no meio de vós. E qual a recomendação que Pedro dirige a estes líderes de cada igreja local? A recomendação é, primeiro ele se identifica, eu, participante dos sofrimentos de Cristo,
testemunha, eu vi o sofrimento de Cristo, eu me tornei também participante dos sofrimentos dele através das perseguições que sofri e tenho sofrido, eu que também sou participante daquela glória que há de ser revelada para vocês e para mim, para todos os que estiverem fielmente em Cristo Jesus e que irão participar também da manifestação da sua glória, do tempo da manifestação dos filhos de Deus. E Pedro diz: apacentai ou pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Porque é uma função local, para a igreja local, para aqueles com quem o líder convive, vê, relaciona. E essa é a necessidade do ser humano, ser cuidado, ser pastoreado, mentoreado, orientado, acompanhado por alguém que lhe vê, que sabe da sua existência, ou como costumo dizer com um pouco de ironia, que sabe onde ele dorme. Hoje a gente vive um tempo que tem gente que despreza a igreja local, despreza a sua liderança local e prefere ser mentoreada, acompanhada, orientada, para não dizer que muitas vezes manipulada, por gente que ela nunca viu, nunca vai lhe ver, que vive à distância, manipulando pela internet, por meio de lives, de intercessões, de WhatsApp, e que também busca receber ofertas, apoio financeiro. Gente que não pode de fato falar na sua vida em caráter pastoral, porque não te conhece, não vê, não sabe o que você faz, não sabe onde você dorme, por assim dizer. Só conhece a parte que você se permite mostrar. Mas um verdadeiro pastor de almas, um cuidador de ovelhas espirituais, é alguém que está junto, que convive, que sabe da sua realidade. Valorize a estes. Respeite a estes. Sabe que realmente estará ali para você, que te conhece, que pode te confrontar à luz do Evangelho em amor para a sua restauração, para seu progresso espiritual. Como também, infelizmente, existe aqueles que querem extrapolar a sua jurisdição, o seu alcance ministerial, cuidando de ovelhas que não são suas. É aquele irmão mais rico de outra cidade, de outra congregação da cidade, e ele faz de tudo para interferir na vida daquele irmão, manipular, porque por interesse. Não é isso. Esse não é o motivo correto para a ação do trabalho pastoral. Motivação errada, motivo errado da ação. E aqui diz, olha, estamos no capítulo 5, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Cuida daqueles que estão ao seu alcance, que são a sua congregação, que você deve cuidar. Cuida bem. E ninguém consegue cuidar bem de milhões de pessoas, nem de milhares. Uma igreja local que tem milhares de membros, ela vai precisar de vários presbíteros, de vários pastores, para cuidar, para dar assistência às mais diversas que uma igreja local exige, mesmo uma igreja local em tempos modernos, com recursos de comunicação à distância e tudo mais. E diz aqui, não por constrangimento. Eu sou obrigado, afinal de contas, eu recebo um salário da igreja, eu recebi um cargo na igreja. Não seja por constrangimento. Se isso já é motivo, mas não é o melhor motivo. O melhor motivo, Pedro vai dizer aqui em seguida, não, mas espontaneamente como Deus quer. Porque Deus quer, Ele te quis. Entre tanta gente boa, muitos melhores do que você e eu, Ele quis a mim e a você para o ministério. Honre a escolha de Deus. Valorize a vontade de Deus que te quis e te pôs no ministério. E o faça dando o seu melhor, não constrangido pelo salário, não constrangido pela investidura do cargo, mas constrangido pelo amor. Porque o amor de Cristo em nós nos constrange, nos leva a fazer mais do que pensávamos poder fazer.
quando há o verdadeiro amor a Deus e a sua obra em nossos corações. Então diz aqui o texto: não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Ganância, pelo ganho, pela vantagem financeira ou social, de se tornar uma pessoa influente, poderosa na cidade, na região, no país, por causa da função ministerial que exerce. Agora eu me tornei conhecido, tenho tantas pessoas sobre meu campo de influência, já posso ser candidato a vereador, já posso me lançar candidato a deputado estadual. Olha, não é uma ganância, uma ambição sórdida, suja, mas aqui diz o texto, de boa vontade, a vontade boa de servir a Deus, servindo ao próximo. Considere que é servo de todos. Porque no reino de Deus é assim, o grande é o que se faz menor para servir a todos. Jesus nos deu esse exemplo de liderança quando da última Páscoa e a primeira ceia, naquele cenáculo emprestado em Jerusalém, ele tomou uma toalha e uma bacia com água e passou a lavar os pés aos discípulos. E ao final ele diz, eu vos dei o exemplo. Porque nos reinos das gentes, das nações aí, as pessoas dominam sobre as outras, mas entre vós não será assim. Aquele que entre vós que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, o primeiro a servir. Então, o apóstolo Pedro estava naquela reunião. Ele, inclusive, teve os seus pés lavados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele que, de início, recusou ter os pés lavados por Jesus, disse, Senhor, de maneira nenhuma me lavarás os pés. Em outras palavras, isso é função do servo, do escravo. É uma função para uma pessoa menos importante na casa. E Jesus então lhe diz, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o sanguíneo e exagerado Pedro logo diz, então me lava até os pés e a cabeça. E Jesus então aproveita as palavras de Pedro para dar mais uma lição espiritual, dizendo, quem já tomou banho, não precisa lavar senão os pés, porque anda, né? Vai aqui, vai ali, suja os pés, sandália aberta, poeira. Mas vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então por que está lavando os pés? Os pés significa o caminhar. Os pés significa, queridos, a nossa caminhada cristã, nossa rotina de vida. E é onde nós vamos expressar a humildade servindo ou não. E o apóstolo Pedro, então, ele diz aqui, nem como dominadores, verso 3, dos que vos foram confiados. As ovelhas de uma igreja local, onde um presbítero, um pastor, um ancião, uma liderança serve, não são deles. Alguém pode até falar, sou ovelha do pastor fulano de tal. Um líder pode falar, as minhas ovelhas. Minhas aí não pode ser um pronome possessivo, de posse, mas deve ser, na verdade, uma figura de linguagem de quem quer dizer assim, que estão na minha responsabilidade, pelas quais eu devo me entregar em amor para servir e cuidar. Mas não como propriedade, como posse, diz o texto bíblico, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Em outra versão diz, servindo de exemplo ao rebanho. Um líder, seja qual for a sua nomenclatura, dirigente, presbítero, pastor, missionário, bispo, apóstolo, ele não é dono da igreja nem das ovelhas e também não é uma pessoa imperfeita, infalível, mas deve primar sempre pela sua busca, pelo seu empenho em ser um modelo de boas obras, de boa conduta cristã para o rebanho. É claro, sem pensar ou julgar que é perfeito, infalível e capaz de tudo, e também sem ser cobrado como alguém, um super-homem, uma super-mulher, uma pessoa infalível, uma pessoa super crente. Não existe estas coisas.
todos somos passíveis de falha, por humanos que somos, né? Mas essa busca, esse empenho em ser um bom exemplo, em dar um bom exemplo, em influenciar para o bem, para o que é correto, deve ser um alvo, uma busca presente na vida de um líder, diz aqui o texto. Por quê? Há uma promessa. Os mandamentos com promessa, né? As bênçãos condicionadas, as promessas condicionadas. Sempre o nosso serviço tem uma recompensa para com Deus. Ninguém serve a Deus de graça. Ninguém dá nada para Deus de graça. Ele que nos dá, mas nós não. E o que o apóstolo diz aqui é: ora, logo, imediatamente após aparecer o supremo pastor, outra versão, a corrigida diz sumo. Essa palavra na língua portuguesa vem do latim, onde vem a maioria das palavras da língua portuguesa, e sumo ou superior, maioral, pastor, porque Jesus também é pastor, inclusive pastor dos pastores, dos líderes, porque perante ele todos nós somos ovelhas. Até quem cuida de ovelhas também precisa ser cuidado por Jesus. E aqui Pedro diz: quando então, imediatamente após aparecer ou manifestar, aqui a palavra é manifestar, é parousia no grego, que significa uma autoridade comparece a algum lugar. Quando essa autoridade superior a todos nós comparecer, ele vai galardoar, ele vai recompensar aos que lhe serviram no ministério do Evangelho, na obra de Deus. Diz aqui: recebereis a imarcessível coroa da glória. É uma figura de linguagem, imarcessível, que não murcha. Por quê? As coroas que os tribunos, que os imperadores, que os governantes davam aos premiados, eram coroas no Império Romano, seguindo ainda a tradição grega, era a coroa de louro, uma planta. O louro que a gente conhece e põe na feijoada, você sabe. Então, essa erva, essa planta, ela murcha, ela seca e depois fica ali só a armação, as folhas até caem secas. Mas a coroa que Cristo tem a dar para os servos fiéis que o servem no ministério cristão é uma coroa que não murcha e é uma coroa não de louro, mas de glória. A imarcessível coroa da glória ou de glória está reservada a esse tipo de coroa para aqueles que servem bem na liderança cristã da obra de Deus, não por constrangimento, mas de boa vontade, não por ganância, visando oferir vantagem financeira ou social, mas de boa vontade, como diz aqui, e servindo de modelo para o rebanho, ainda que pague um alto preço. Porque o ministério cristão exercido com fidelidade e sem ganância não é fácil. Sofremos incompreensões, decepções, perseguições, passamos por privações, por calúnias mil, quanta coisa que se fala de líderes. E tem aquelas que infelizmente são verdadeiras quando um líder procede mal e que macula, que lança lama sobre o nome da maioria que age corretamente. Mas quem precisa ver e recompensar está vendo. E quando ele se manifestar, ele dará a imarcessível coroa de glória àqueles que serviram na liderança cristã com fidelidade, com boa vontade, com amor. É isso que desejamos que todos compreendam. Se você é líder, prossiga servindo com amor, fazendo o seu melhor, porque a tua obra tem uma recompensa diante de Deus. Se você não é líder, é liderado, apoie, ore, incentive aqueles que presidem sobre você, que lideram sobre você no Senhor, quer dizer, na obra de Deus, porque assim você fará com que o seu fardo fique menos pesado. E Deus se agrada dessas coisas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom aproveitamento, uma boa audição dessa ministração. Se inscreva no canal, dê o joinha lá no vídeo e ative o sininho para ser notificado das próximas ministrações.
Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.